Oi, gente. Hoje eu trago de novo uma lista com palavras iguais, mas com significado diferente. Palavras que são usadas aqui em Portugal e no Brasil, mas que não significam a mesma coisa. É uma parte 2, uma continuação do vídeo anterior, que teve bastante engajamento. Antes de eu começar com a lista nova, eu queria fazer um pequeno adendo, referir a umas coisinhas referentes a algumas palavras que eu referi no primeiro vídeo, e coisas que eu não sabia ou que eu esqueci de referir, e que, lendo alguns comentários, eu pensei, ok, eu vou incluir essas palavras e referir coisas que eu não sabia ou esqueci. E começando com uma das palavras que eu referi anteriormente, que é gozar. Gozar, eu achava que vocês aí no Brasil utilizavam essa expressão, esse verbo, apenas para se referir ao ato sexual, ao orgasmo. No entanto, alguém nos comentários veio me falar que também pode ser usado para descrever quando alguém sente prazer em uma situação ou em uma atividade. Não precisa de ser necessariamente, obrigatoriamente, no contexto sexual. Pode ser em contexto de amigos, gozar entre amigos. Essa pessoa me falou isso. Eu não sei se é porque ela vive em um estado específico do Brasil que realmente ainda usam o verbo gozar para se referir a sentir prazer em alguma situação social, alguma atividade normal, comum, sem ser de contexto sexual, ou se é geral. Mas eu tenho a ideia que o significado mais geral e mais utilizado no Brasil é esse mesmo, de contexto sexual. Porém, essa moça me falou isso. Então eu gostava de ler nos comentários se de fato é algo geral ou pode só acontecer em alguns estados do Brasil. E ela também me falou que a palavra gozação, que é um substantivo, não é o verbo gozar, mas está relacionado. Ela falou que gozação significa o mesmo que aqui gozar significa, que é zombaria, chacota, brincadeira, deboche, ok? De qualquer das formas, o que eu quis salientar no vídeo anterior foi que aqui em Portugal nós usamos o verbo infinitivo gozar quase sempre para descrever situações de deboche. E ainda assim, algo que eu esqueci de referir no vídeo anterior, pode sim ser utilizado também no sentido de sentir prazer em fazer algo, em alguma atividade, alguma situação super normal. Pode sim, mas eu acho que quando é utilizado nesse sentido, são mais as pessoas velhas que utilizam. Os jovens não utilizam tanto para se referir a situações comuns do dia a dia, atividades, sentir prazer nessas atividades.
anterior, quando eu estava exemplificando frases em que nós utilizamos a palavra gozar, eu tenho um exemplo falando português do Brasil, que foi o João está gozando com o Antônio. Só que na verdade aqui em Portugal a gente não usa o presente contínuo dos verbos, a gente sempre usa os verbos conjugados no infinitivo. Ou seja, eu acho que isso levou a uma confusão. Aqui em Portugal a gente literalmente a gente fala estás a gozar comigo, literalmente. Então, quando eu trouxe a palavra gozar, foi mais nesse sentido, porque no Brasil, se vocês escutam estás a gozar, vocês vão interpretar isso como contexto sexual. E é isso. Enquanto que aqui em Portugal é muito, muito normal, muito comum a gente fala estás a gozar o tempo todo, literalmente. Se bem que eu tinha referido que algumas palavras elas têm significados diferentes, mas como tem duplo sentido, elas também podem significar o mesmo que aí no Brasil. A outra palavra que eu referi antes é puto. Realmente eu falei que puto significa o masculino de P-U-A, e que também pode ser usado em expressões como não tenho um puto no bolso, ou seja, não tenho dinheiro. Eu esqueci de mencionar que puto também pode significar zangado, chateado. Eu não sei porque que eu esqueci, porque eu sabia, mas eu não referi. Alguém nos comentários referiu. E a última palavra que eu queria trazer da lista anterior é pica, que no Brasil significa pênis, ou também pode se referir a picada, ok? Mas o sentido mais usado é mesmo pênis. Aqui em Portugal, eu esqueci de referir no vídeo anterior que pica aqui em Portugal é muito, muito utilizado, muito comum para se referir ao fiscal dos bilhetes de transporte público, aquele os funcionários que ficam dentro do transporte público, te pedindo o bilhete, conferindo se você tem bilhete ou não. Nós aqui em Portugal nós chamamos esse homem de pica. Eu tinha falado que pica se referia a injeção ou picada de inseto, ou então no sentido de ter muita energia ou vontade de fazer algo. E hoje eu trouxe esse significado também. Por isso, se vocês vierem a Portugal e estiverem dentro do transporte público,
Isso que significa comboio, segundo as minhas pesquisas. Aqui em Portugal, comboio significa apenas e só o trem. O transporte público. Aqui nós chamamos de comboio. Autocarro, segundo aquilo que eu pesquisei, autocarro aí no Brasil vocês podem usar para se referir a um veículo de excursão. Veículo de excursão. Aqui, autocarro a gente usa para se referir ao ônibus. A gente usa o tempo todo. É o ônibus para nós. Outra palavra é fato. O fato no Brasil significa uma verdade, uma constatação, algo que é real. Fato, aqui em Portugal a gente usa para se referir ao terno, aquela roupa masculina que o homem usa. Algumas mulheres também podem usar, ok? Mas é isso, fato. Aqui em Portugal a gente se refere ao terno. Outra palavra é casa de banho. Eu tenho a certeza que vocês vão achar muita piada, muito engraçado essa lista. Ela não é tanto com teor sexual, mas é engraçada igualmente. Como eu estava falando, casa de banho no Brasil significa um lugar com banheira. É isso, eu não sei, mas faz sentido. Eu não sei quem inventou a expressão casa de banho aqui em Portugal para se referir ao banheiro. Vocês falam banheiro, a gente fala casa de banho. Não precisa ter uma banheira, só precisa ter sanita. A gente vai chamar casa de banho mesmo que só tenha sanita. Entendem? É um pouco louco, não faz muito sentido, mas é assim que a gente se refere aos banheiros. A outra palavra é fish. No Brasil é um termo informal que vocês usam para se referir é algo que está fixo, algo que está seguro, preso. Me corrijam se for mentira, não sei, mas eu vou pesquisar e foi o que eu encontrei. Aqui em Portugal, fish não significa fixo ou preso ou seguro. Significa, é uma palavra bem informal, é um calão, que significa bacana, legal, massa, maneiro. É algo positivo. Fish é muito comum a gente usar. A outra palavra é esquisito. Esquisito. Esta aqui eu também não sabia. Muito, muito interessante. No Brasil significa sofisticado, exótico, correto? Aqui em Portugal, esquisito significa simplesmente estranho, alguém estranho, algo estranho. A gente fala o tempo todo, aquela pessoa é esquisita, aquilo dali é esquisito. A gente se refere ao facto de ser estranho, não de ser sofisticado ou exótico, não. A outra palavra é miúdo, que no Brasil supostamente significa algo pequeno, certo? Aqui em Portugal, miúdo significa puto. Para quem assistiu ao vídeo anterior, eu referi a palavra puto, ou seja, miúdo é uma criança, gênero masculino. E é
de rodar ou de dar uma volta pequena. É isso. Aqui em Portugal é muito usado o tempo todo para se referir a uma pessoa do sexo masculino que é bonita, alguém bonito, ou também para se referir a algo que é legal. E também existe o feminino de giro, que é gira, e significa exatamente a mesma coisa, mas no feminino. E é isso, gente. A lista de hoje não tem muito contexto sexual, mas é engraçada na mesma. E é isso. Não sei, me falem nos comentários se vocês já estavam sabendo dessas diferenças, sabiam ou não, se de facto o significado que eu encontrei é utilizado no estado, na zona do Brasil que vocês moram ou não, porque eu sei, né, que depende muito, que o Brasil é muito grande. E é isso. Se tiverem dicas de algum tema para futuros vídeos, também podem deixar escrito nos comentários. Eu esqueci de mencionar uma coisa, eu não sei se vocês repararam, eu estou usando umas purpurinas de cor verde no meu rosto. Não sei se deu pra ver. Eu só queria falar que eu gosto muito dessas purpurinas, adoro, e que eu comprei elas no Brasil o ano passado, quando eu fui visitar o Brasil. Está aqui a prova de que foi no Brasil. Não sei se vocês vão conseguir ver. Custou R$ 3. Glitter. Vocês falam glitter e não purpurina? Não sei se vocês falam purpurina também. Mas é isso, pessoal. Eu tô tentando me recordar onde foi exatamente que eu comprei. Foi no carnaval. Eu acho que foi em Minas Gerais. Foi em Minas Gerais, eu acho. Não tenho certeza. Mas já que eu estou falando na minha viagem ao Brasil, eu posso falar os dados onde eu estive, que foi Minas Gerais, Brasília e Goiânia. Goiás, é isso. Eu estive num lugar muito bonito que se chama Chapada dos Veadeiros, que pertence